Boa noite, me chamo Gustavo e antes de adentrar no que seria o normativismo em si, nosso grupo decidiu apresentar uma pequena biografia e o contexto histórico de Hans Kelsen, que foi um jurista e filósofo nascido no extinto Império Austro-Húngaro em 1881, na cidade de Praga, que hoje atualmente é a República Tcheca. Ele foi introduzido na formação jurídica quando se mudou para Viena, tendo também estudado em Heidelberg e Berlim. Em 1900, ele foi introduzido na Faculdade de Direito de Viena, no qual terminou seu curso em 1906. 5 anos mais tarde, Kelsen tem a oportunidade de lecionar na mesma instituição que se formou e de publicar seu primeiro livro, intitulado Problemas Capitais da Teoria do Direito Estatal. Em 1917, ele é convocado para compor o Ministério de Guerra da Áustria e, a partir do ano seguinte, é-lhe dada a oportunidade que ele teve de colaborar na construção de uma nova constituição para o país, no caso a Áustria. É neste momento que ele sugere a criação de um órgão judicial denominado Corte Constitucional, que é responsável por exercer o controle da constitucionalidade dos atos do Legislativo e Executivo. Aí, 2 anos depois, a Constituição Austríaca é aprovada. Kelsen torna-se membro e conselheiro da Suprema Corte Constitucional da Áustria e posteriormente ele atua como juiz da corte dela mesma. O tópico converter-se ao cristianismo diz respeito que Kelsen, que era de família judaica, precisou mudar de religião algumas vezes, por conveniência, porque apesar do seu agnosticismo, ele se converteu para o catolicismo e em seguida ele também se converteu para o protestantismo. Essa mudança é vista como uma tentativa de melhor se integrar à sociedade austro-húngara. Houve também uma perseguição por parte do nazismo a Kelsen, que deram-se por suas ligações inicialmente à social-democracia, e não por ele ter ascendência judaica. Porém, posteriormente ele acaba sendo afastado por ter a ascendência judaica. Após sair da Alemanha, ele se radicou na Suíça e na República Tcheca. E em seguida ele foi para os Estados Unidos, onde ele ficou até a sua morte. Adentrando mais no que seria o normativismo em si, no primeiro tópico do capítulo, Kelsen apresenta que o objeto da ciência jurídica é o conhecimento do direito, e que o jurista desenvolve o seu estudo em torno dele. O autor também discorre que as relações interhumanas são objeto de um conhecimento jurídico, enquanto relações jurídicas, ou seja, como relações que são concebidas, são como relações que são concebidas através de normas jurídicas. Kelsen diz também que a ciência deve aprender seu objeto juridicamente, ou seja, do ponto de vista do direito. E ele também complementa que aprender algo juridicamente não pode significar aprender algo como direito, ou seja, como norma jurídica ou conteúdo de uma norma jurídica. E aí no segundo tópico, chamado Teoria Jurídica Estática e Teoria Jurídica Dinâmica, Kelsen divide essas duas teorias, sendo a primeira, no caso, a estática, que concentra-se em normas em vigor, reguladoras da conduta humana e estuda a pessoa como sujeito jurídico, e a capacidade jurídica, a relação jurídica, o dever, a sanção, a responsabilidade, os direitos subjetivos e as competências. Já na teoria dinâmica, ela diz respeito sobre as normas em vigor que regulamentam um processo jurídico em que o direito é produzido e aplicado e estuda o fundamento da validade da ordem normativa e a estrutura escalonada da ordem jurídica, no caso as relações hierárquicas entre as normas. Esse tipo de teoria também diz respeito a normas que regulamentam a produção e a aplicação do direito. Kelsen também complementa que a produção de normas jurídicas gerais, ou seja, o processo legislativo,
é regulamentado pela Constituição. Por isso, os atos de produção e aplicação do direito somente interessam o conhecimento jurídico, enquanto formam o conteúdo de normas jurídicas. Boa noite, me chamo Carla Cecília e agora iremos adentrar ao tópico norma jurídica e proposição jurídica, no qual Hans Kelsen ele explica a natureza da proposição jurídica, distinguindo-a da norma jurídica. Kelsen afirma que a proposição jurídica é uma descrição científica de uma norma jurídica. Uma norma jurídica é um enunciado de dever ser acerca da conduta humana, tornando esta conduta obrigatória, permitida ou proibida. Uma norma dirá, por exemplo, é proibido o assassinato, sob pena de prisão, fazendo assim com que a conduta em questão, o assassinato, se torne proibida e ligando a ela uma sanção, uma prisão. Como enunciado de dever ser, uma norma jurídica é criada e aplicada pelo órgão jurídico, não podendo ser nem verdadeira nem falsa, pois ela não se refere a fatos do mundo, e sim à valoração jurídica ou sentido jurídico atribuído a certos fatos. Não se referindo a fatos, não pode corresponder ou não a tais fatos, não podendo, pois, ser verdadeira nem falsa. Uma norma jurídica pode ser válida ou inválida, conforme seja obrigatória ou exigível no corpo de um ordenamento jurídico válido e eficaz. Uma proposição jurídica já é um enunciado sobre uma norma jurídica, um enunciado que pertence à ciência do direito e que descreve cientificamente o conteúdo de uma norma jurídica. Uma proposição jurídica se refere ao que diz respeito a uma norma jurídica. Uma proposição jurídica dirá, por exemplo, no direito brasileiro é proibido o assassinato sob pena de prisão. Por semelhante que seja a norma jurídica, a proposição jurídica agora ilustrada exerce uma função bem distinta. Enquanto a norma torna a conduta em questão proibida, a proposição jurídica apenas relata que há uma norma que proíbe aquela conduta. Enquanto a norma liga a conduta em questão uma sanção, a proibição jurídica apenas relata que há uma norma ligando a conduta a uma sanção. Enquanto a norma jurídica é constitutiva da ilicitude e da sanção, a proposição jurídica é descritiva da ilicitude e da sanção que a norma jurídica constitui. Por isso, ao contrário da norma jurídica, a proposição jurídica pode ser verdadeira ou falsa. A proposição jurídica no direito brasileiro é proibido o assassinato sob pena de prisão, por exemplo, é verdadeira, porque é de fato uma norma jurídica válida no ordenamento jurídico brasileiro que torna o assassinato proibido e lhe comina tal sanção. Já a proposição jurídica, entre aspas, no direito brasileiro não é proibido o assassinato. Por exemplo, seria falsa, porque contraditaria diretamente o conteúdo de uma norma jurídica válida do ordenamento jurídico brasileiro. Uma vez que a proposição jurídica se refere ao conteúdo de uma norma jurídica, ela tem um parâmetro em comparação com o qual ela pode ser verdadeira ou falsa, conforme seja bem ou mal sucedida em descrever o conteúdo da norma em questão. Contudo, a proposição jurídica não é mera reprodução de uma norma jurídica. Ela é, sobretudo, a de sua descrição científica, e aqui o científico deve ser levado em consideração duas características principais do que seria esse científico na obra de Kelsen. A primeira seria, por um lado, ela é valoritamente neutra em relação ao seu objeto, descrevendo-o em vez de avaliá-lo, falando de seu conteúdo em vez de seu mérito, e mostrando como ele é, ao invés de como ele deve ser. E, por outro lado, ela não é mera reprodução, e sim a construção do objeto em vista à finalidade de tê-lo como um objeto de estudo, o estudo em questão. No espírito neokantiano da cientificidade, a ciência deve buscar objetividade, mas objetividade não é mera reprodução do objeto, e sim construção com vista no seu tratamento científico mais rigoroso. Por um lado, há uma norma do Código Penal Brasileiro, no artigo 150, inciso 1, que prevê que a violação de domicílio se torna qualificada e tem pena diferenciada e mais grave se, entre outras circunstâncias, o crime ocorrer durante a noite.
Esta é a norma. Se a proposição jurídica fosse mera reprodução da norma, ela diria: no direito brasileiro, a violação de domicílio se torna qualificada e tem pena diferenciada e mais grave se o crime ocorre durante a noite, limitando-se a dizer de novo o que a norma jurídica já tinha anunciado. Contudo, numa descrição científica, no sentido kelseniano, se constrói o objeto com vista à sua máxima objetividade. O cientista no direito poderia, ao notar que a expressão durante a noite é passível de mais do que uma interpretação, optar por aquela que daria a esta expressão maior objetividade, isto é, ele acrescentaria: a violação de domicílio é qualificada se o crime acontecer durante a noite, isto é, das 18 horas de um dia até as 6 da manhã do dia seguinte. Neste caso, a descrição não é mera reprodução, porque vai além da repetição do objeto tal como ele se encontra no ordenamento. Ela se constrói com vista à máxima objetividade. Boa noite, meu nome é Mariana e eu vou falar um pouco sobre o tópico de ciência causal e ciência normativa. Nesse tópico, o autor ele vai buscar desenvolver um raciocínio para distinguir a ciência social e a ciência natural. Ele inicia estabelecendo o que ele entende por direito, sendo esse sistema de normas, o que ele entende por ciência jurídica, e colocando como conhecimento, descrição de normas jurídicas e a relação por estas constituídas. Então, a partir disso, depois de estabelecer isso, ele vai adentrar a natureza e como essa natureza, enquanto objeto da ciência natural, como ela é descrita e é tratada dentro dessa ciência. E aí ele entende a natureza como uma ordem de coisas, um sistema de elementos que estão ligados uns com os outros dentro de uma lógica de causa e efeito, ou seja, portanto, um princípio que designamos por causalidade. Então, as leis naturais, elas são explicadas dentro dessa lógica da causalidade, né? Que elas são as leis utilizadas pela ciência, que descreve o seu objeto por essa aplicação da causalidade. E aí, pretensamente, essas duas ciências seriam diferentes a partir do seu objeto, né? Já que a ciência social tem por objeto a sociedade e a ciência natural tem por objeto a natureza. Mas ao analisar a dinâmica social, Kelsen ele percebe que é possível ter uma interpretação, uma análise da sociedade a partir dessa lógica de causa e efeito, que é uma possibilidade da conduta humana ser descrita pela causalidade. E a ciência jurídica teria um impacto nisso, porque a partir das normas dessa lógica normativa é que teria um diferencial e um afastamento dessa lógica causal. Somente quando a sociedade é entendida como uma ordem normativa da conduta dos homens entre si, é que ela pode ser concebida como um objeto diferente da ordem causal da natureza. Então, é a partir do direito que consegue realmente fazer essa distinção. Somente na medida em que o direito for uma ordem normativa da conduta dos homens entre si, como fenômeno social, ser distinguido da natureza, e pode a ciência jurídica, como ciência social, ser apartada da ciência da natureza. Então, a importância do direito nesse raciocínio é justamente conseguir efetivar essa distinção entre a ciência social e a ciência da natureza, né? A ciência natural. Já no tópico de causalidade, esse tópico 4 ele é bem curtinho, mas a lógica dele é essa, de diferenciar essas duas esferas e a importância do direito para fazer essa diferenciação. No tópico 5, de causalidade e imputação, lei natural e lei jurídica, ele trata também um pouco da questão da causalidade e ele vai entrar no que seria as proposições jurídicas em relação à causalidade, sendo, na verdade, assim, dois caminhos de interpretação, de descrição, aliás. Ele coloca a imputação justamente como um princípio análogo da causalidade e que é usado para descrever o objeto da ciência jurídica, no caso, o direito. E a proposição jurídica é utilizada pela ciência jurídica para descrever cientificamente o conteúdo de uma norma. No caso, se alguém comete um crime, deve ser-lhe aplicada uma pena. No caso, essa descrição seria a proposição jurídica. Um ponto que ele se estende bastante é justamente a diferença entre a proposição jurídica e a lei natural.
Como a gente falou anteriormente, a lei natural, ela está ligada à dinâmica de causa e efeito, né, da causalidade. Então, o exemplo, né, AE, BE, essa ligação direta. Já na proposição jurídica, o exemplo que temos é AE, B deve ser, mesmo quando porventura efetivamente não seja. A diferença entre ambas resulta da circunstância de a ligação na proposição jurídica ser produzida através de uma norma estabelecida pela autoridade jurídica, enquanto a ligação de causa e efeito é independente de qualquer intervenção dessa espécie. A lei natural ela é mais instantânea, vamos dizer assim, né? AE, BE e ponto. Enquanto na proposição jurídica ela obedece às normas estabelecidas, e enquanto a lógica da lei natural não tem essa preocupação, enfim, esse parâmetro de responder a um conjunto de normas pré-estabelecidas, ainda assim há um contexto em que isso muda um pouco de forma e que o autor vai salientar, é que em um contexto de modividência metafísico-religiosa, seria num contexto, numa perspectiva religiosa, acredito que em específico a lógica cristã, a ligação de causa e efeito é produzida pela vontade do divino criador. Então, nesse aspecto, as leis naturais descrevem normas nas quais se exprime a vontade divina. Então, não vai ser mais naquela lógica de lei natural que não tem ao que responder, né? Como a jurídica, como a gente estava falando antes. Então, nessa perspectiva, as leis naturais teriam a quem responder, no caso, seguir as leis do Criador, né? A vontade divina, que seriam normas que prescrevem à natureza um determinado comportamento. E por isso, uma teoria metafísica do direito crê poder encontrar na natureza um direito natural, dentro dessa perspectiva, né? Depois disso, o autor ele vai entrar na questão da proposição jurídica, e o dever ser, que é um pouco do que eu tinha exemplificado anteriormente, do exemplo de A é, B deve ser, que implica um caráter de não necessariamente ele o é de cara, mas a partir de um contexto respondendo às normas jurídicas, ele deve ser. No caso, quando se fala de alguém cometer um crime, então entende-se que, de acordo com as normas jurídicas, ele deve ser punido ou condenado, enfim, a partir daquele contexto. Mas porque há uma norma que diz que deve ser. Então, essa questão de responder a essa norma, né? De estar coerente com esta norma. Então, quando ele vai falar sobre preposição jurídica e o dever ser, pensando que, assim, quando a ciência jurídica tem de exprimir a vigência da ordem jurídica, isto é, o sentido específico com que a ordem jurídica se dirige aos indivíduos que lhes são submetidos, ela apenas pode afirmar que, de harmonia com uma determinada ordem jurídica, realizando o pressuposto que consiste na prática de um ilícito pela mesma ordem jurídica determinado, se deve verificar a efetivação de uma determinada consequência do ilícito, também por aquela ordem jurídica fixada. Com este dever ser, abrange-se tanto a hipótese de a execução da consequência do ilícito ser apenas autorizada, como também a hipótese dela ser prescrita. O dever ser não expressa um caráter autoritário da norma jurídica. Ele tem caráter simplesmente descritivo. Ele apenas está ali para descrever a ação que é coerente com o contexto que está ali posto. A proposição jurídica não é um imperativo, mas sim um juízo. A afirmação sobre um objeto dado ao conhecimento. A partir disso, ele vai tratar um pouco melhor, e aí no tópico que se sucede, ele vai adentrar mais ainda, quando ele vai tratar da imputação, que ele retoma, né, que no começo ele já tinha dado a imputação como um princípio análogo ao da causalidade, e aí ele vai falar sobre a imputação e a relação que tem com as proposições. Se designa a imputação a ligação de pressuposto e consequência expressa na proposição jurídica com a palavra dever ser. E aí, imputável é aquele que pode ser punido pela sua conduta, sendo isso a conexão do ilícito com a consequência da conduta ilícita e não a ligação
a pessoa. Em conclusão, não se aplica o princípio da causalidade, mas sim o que se designa por imputação. Então, no contexto da... E aí, voltando um pouco também ao tópico anterior, no contexto da lei natural, se utiliza a causalidade para fazer a descrição, né? Para se tratar das leis naturais, para se descrever o objeto da ciência natural, que é a natureza. E aí, apesar de se entender que poderia, em algum contexto, a causalidade também ser utilizada, a imputação é o que melhor atende o que é posto pela proposição jurídica, é o princípio que rege, que faz parte. E aí a consequência do ilícito é imputada ao ilícito, mas não é produzida pelo ilícito como a sua causa. Que aí, no caso, seria justamente em contrário à lógica da causalidade da lei natural. A imputação ela faz a ligação do que é ilícito e a consequência daquilo que é ilícito. E aí, no tópico seguinte, ele vai falar um pouco mais sobre o princípio da imputação no pensamento dos primitivos e aí dará seguimento a esse princípio e as concepções que ele tem. Bom, agora iremos começar o tópico o princípio da imputação no pensamento dos primitivos. Para Kelsen, o princípio da imputação está na base da interpretação da natureza pelos homens primitivos, já que a mente destes homens desconheciam o princípio da causalidade e, portanto, não compreendiam os fenômenos da natureza como uma relação de causa e efeito, já que este princípio fundamental da ciência natural veio surgir com as civilizações mais avançadas. O autor fala que um homem primitivo interpreta os fatos que aprende através de seus sentidos, segundo os mesmos princípios que determinam as relações com os seus semelhantes, designadamente segundo normas sociais. Ou seja, quando os homens vivem em grupo, se tem a ideia de que uma conduta é boa ou má, se é justa ou injusta. E assim, os indivíduos se conduzem de uma determinada maneira, e que se caso um indivíduo faça algo ou se comporte de uma maneira que para aquele grupo não é o que deve ser feito, esse indivíduo tenha consciência de que não se comportou como deveria. Então, isso significa que, mesmo na consciência dos primitivos, existia a interpretação de normas que regulam a conduta entre eles, e esse consenso entre o que são condutas aprovadas ou reprovadas é algo natural em qualquer sociedade. Kelsen ainda expõe o fato de que os homens primitivos que viviam em sociedade julgavam a sua conduta recíproca segundo essas normas, que se formavam pelos costumes, e estes homens primitivos interpretavam estas normas como sendo ordens ou comandos de uma autoridade supra-humana, e que, portanto, deveriam ser obedecidas, pois tinham um valor moral absoluto. Para Kelsen, as normas mais antigas da humanidade são as relacionadas a impulsos sexuais e agressivos, ou seja, buscam limitar esses impulsos humanos como exemplo de crimes mais antigos. O autor cita, por exemplo, o incesto ou o homicídio, e suas respectivas sanções organizadas socialmente, a perda da paz, a exclusão do grupo e a vingança de sangue. Nesse tema, o autor traz um subtópico específico que se chama regra da retribuição ou retaliação. Neste subtópico, ele fala sobre como a regra da retribuição, basicamente, consiste na recompensa por um comportamento de acordo com as normas e a punição no caso de comportamentos contrários às normas. No caso, nessa regra, o pressuposto e a consequência estão ligados um ao outro, não segundo o princípio fundamental da causalidade, mas segundo o princípio fundamental da imputação, desde que existe a necessidade de explicar os fenômenos naturais, existe a explicação segundo o princípio básico da retribuição. Por exemplo, quando acontecem eventos que trazem infelicidade para o grupo, como doenças, más colheitas, mortes, estes são considerados castigos, atribuídos a alguma má conduta contrária às normas do grupo. Já quando ocorrem eventos que trazem vantagens ao grupo, como saúde, vida longa, vitórias, boas colheitas, entre outros,
Estes são atribuídos à boa conduta. No caso, nesses prêmios e penas para os homens primitivos eram aplicadas por essa força supra-humana, no caso, os deuses, etc. Eles que iriam aplicar a punição ou a recompensa para aquele grupo específico. Portanto, essa interpretação por meio de normas de retribuição é um princípio social que regula a conduta recíproca dos homens por ser designada como uma interpretação socionormativa. É considerada, no caso, uma interpretação socionormativa, segundo o autor, justamente por ser algo socialmente cancela. Portanto, essa interpretação por meio da norma de retribuição é um princípio social que regula a conduta recíproca dos homens. Ela pode ser considerada como uma interpretação socionormativa. Outro ponto importante que o autor trata nesse texto seria o animismo dos primitivos. Este animismo, descrito por Kelsen, se baseia na concepção de que, na crença dos primitivos, todas as coisas inanimadas eram dotadas de alma, e que existiam nelas espíritos invisíveis e poderosos, e, portanto, as coisas se comportavam em relação aos homens do mesmo modo que os homens se comportavam entre si. Ou seja, seguindo também o princípio da retribuição e que, portanto, eram estes espíritos os responsáveis pela felicidade ou infelicidade, pelo prêmio ou pelo castigo dos homens. Isto é, o animismo é uma interpretação socionormativa da natureza, que segue o princípio da imputação e não o princípio da causalidade. Não existia na consciência do primitivo a natureza tal como se conhece na ciência moderna. Para eles, a natureza era parte da sua sociedade, cujos elementos estão ligados segundo princípios da imputação e não segundo princípios da causalidade, como aponta a ciência natural. Agora iremos adentrar ao tópico chamado ciência social causal e ciência social normativa. Nesse tópico, iremos discutir a principal e a tradicional distinção entre as ciências da natureza e a ciência da sociedade. E essa distinção, principalmente, ocorre pelo fato de considerarmos a natureza e a sociedade como realidades distintas. Hans Kelsen, que, baseando-se na distinção kantiana entre ser e dever ser, estabeleceu uma linha de demarcação entre as ciências que estudam a conduta humana sob o prisma dos nexos causais e as que se dedicam à investigação sob o prisma normativo. Ele se contrapôs a uma larga e importante tradição científico-filosófica de seu tempo, que sustentava a posição segundo a qual a doutrina positivista consistia na incessante tentativa de adequar às ciências sociais o método matemático, característicos da física e das demais ciências naturais. É possível, então, deduzir uma classificação das ciências concebidas por Kelsen nos seguintes termos: as ciências que estudam os fatos físicos do ponto de vista da conexão de causa e efeito são as ciências naturais, sendo a física a mais exata de todas, segundo o autor. As ciências sociais, por sua vez, são aquelas que estudam as condutas humanas tal como efetivamente elas ocorrem. Portanto, essas ciências, ao descreverem as condutas dos homens em sociedade, também consideram apenas os nexos de causa e efeito. As ciências que estudam as condutas humanas, considerando-as não como elas efetivamente são, mas como devem ser. Kelsen atribui o nome de ciências sociais normativas. Estas últimas não estão interessadas no nexo causal, mas no nexo imputativo entre os elementos de seus objetos.
Para Kelsen, devemos apenas considerarmos válida uma ordem normativa quando ela é globalmente considerada eficaz, e que quando uma ordem normativa, particularmente uma ordem jurídica, é eficaz, isto é, quando a conduta humana que a regula, considerada de modo global, lhe corresponde. No caso de uma ordem jurídica eficaz, se foi praticamente um ilícito previsto pela ordem jurídica, também será provavelmente realizada a consequência do ilícito por aquela mesma ordem jurídica prescrita. Kelsen não aceita a ideia de que o direito não é outra coisa senão uma profecia sobre como os tribunais decidirão, ou seja, que o direito é uma ciência de previsão. Em um trecho deste livro, Kelsen ressalta que a tarefa da ciência jurídica não é, em qualquer dos casos, fazer profecias sobre as decisões dos tribunais. Ela dirige-se não só ao conhecimento das normas jurídicas individuais postas pelos tribunais, mas também a conhecimentos das normas gerais produzidas pelos órgãos legislativos e pelos costumes a respeito das quais o custo a respeito das quais a custo seria possível uma previsão, pois a Constituição normalmente apenas predomina o processo da produção legislativa e não o conteúdo das leis. Kelsen também fala sobre normas categóricas, que são normas sociais que prescrevem uma determinada conduta humana sem qualquer pressuposto, que a prescrevem em todas e quaisquer circunstâncias. Sabe? Nesse sentido, ele elenca algumas normas que poderiam ser categóricas, que são normas que, na verdade, contrapõem as normas hipotéticas. Né? Ele cita exemplos como não deves matar, não deves furtar, não deves mentir, né? Como normas que se enquadram como não categóricas. Mas ainda segundo Kelsen, apenas normas individuais podem ser categóricas, no sentido de que prescrevem, né, autorizam positivamente, permitem uma dada conduta de determinado indivíduo sem a vincular a determinado pressuposto. É o que se passa quando, por exemplo, um tribunal decide que um certo órgão tem de proceder a certa execução num determinado patrimônio, ou que um certo órgão deve colocar na prisão um determinado período de tempo, um certo réu. Contudo, as normas individuais também podem ser hipotéticas, quer dizer, fixar apenas como condicionalmente devida à especificada conduta de um determinado indivíduo. Assim acontece, por exemplo, quando o tribunal ordena a execução no patrimônio do devedor in mora, apenas sobre a condição de o devedor não pagar a soma devida dentro de um determinado prazo, ou quando o tribunal ordena a execução da pena aplicada a um determinado indivíduo, apenas na hipótese desse indivíduo cometeu de novo um delito punível dentro de um determinado prazo. No capítulo 13, onde se fala a negação do dever ser o direito como ideologia, Kelsen faz uma crítica à ciência normativa, isto é, a ciência que descreve o direito como um sistema de normas. E, por vezes, ele coloca essa questão, né, com o argumento de que o conceito deve ser de expressão é a norma. Ele entende que isso é sem sentido, né, constitucionalmente uma ilusão ideológica. Para ele é impossível, a conclusão de que ele tem que é impossível uma ciência jurídica normativa, uma ciência dirigida ao conhecimento de normas. A conclusão de que a ciência jurídica apenas é possível como sociologia jurídica. É importante ainda explicar o que Kelsen quer dizer como dever ser, né? Para ele é sempre produto de uma vontade. Em última instância, ele acredita e identifica aquilo que deve ser com aquilo que alguém quer que seja, mais especificamente com aquilo que alguém quer que o outro alguém faça. Se alguém quer que uma certa pessoa faça certa coisa, mas essa pessoa não tem nenhuma obrigação de fazê-lo, o que a primeira quer que ela faça, então, o querer da primeira pessoa significa apenas um dever ser subjetivo.
Ou seja, significa apenas que ela quer que certa pessoa faça certa coisa e que por isso ela pensa que essa pessoa deve fazer essa certa coisa, né? O dever ser é a conduta que se adequa ao prescrito na norma, que está determinada como sendo uma permissão, faculdade, competência ou obrigação, né? Por fim, Kelsen coloca a teoria puro direito como o caminho para contrapor a simples ideologia, se é que podemos usar o termo simples, pois ele entende que a tal ideologia tem a sua raiz na vontade, não no conhecimento, nasce de certos interesses, nasce de outros interesses que não os interesses pela verdade, né? Com a qual naturalmente não se afirma sobre o valor ou sobre a dignidade desses outros interesses, né? A autoridade que cria o direito e que por isso procura manter, pode perguntar se é útil um conhecimento de seu produto isento de ideologia. E ele entende que a tal ciência jurídica é o que a teoria pura do direito pretende ser. E por isso é um caminho interessante a se seguir.